estão me ouvindo. Manda mensagem lá, tá bom? Para ver se eles estão ouvindo o áudio. Amém? Vamos lá então. Vou repetir só os versículos aqui. Provérbios capítulo 16, verso 9. Provérbios 16, 9. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Vamos lá então. Provérbios 16, 9 diz o seguinte: e em sua alma o homem planeja todos os seus caminhos, mas somente o Senhor é quem determina os seus passos. Repetindo num bom português, diz o seguinte: o homem faz planos, mas somente o Senhor determina o que realmente vai acontecer. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz o seguinte: nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o chamou para o exército de guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se ele não competir de acordo com o regulamento. Feche seus olhos, eu quero orar com você nessa manhã. Senhor, nós oramos nessa manhã, pedimos perdão pelos nossos pecados, palavras, pensamentos e obras. Nos esconda debaixo da cruz e atrás do teu sangue. Fale com a tua igreja pela tua, com a tua e na tua palavra. Que o Senhor possa nessa manhã, Senhor, falar de dentro para fora e que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro nessa manhã e te agradeço em nome de Jesus. Eu gostaria de pregar hoje sobre um tema que, quando eu estudei essa mensagem, eu acho que nós poderíamos fazer uma série sobre ela. E quando eu estudava esse tema, Deus ministrou muito forte no meu coração. E o tema da mensagem é: o processo é necessário. Vira para essa pessoa elegante que está aqui do seu lado aqui e fala: o processo é necessário. Você que está aí na sua casa, como eu tenho muitas vezes costume dizer, eu gostaria que você repetisse comigo que o processo, ele é necessário. Nessa manhã eu quero ministrar uma palavra de transformação, uma palavra de mudança, uma palavra de alteração de atitude. Existem provérbios chineses que dizem que se você quer mudar o resultado, mude as suas atitudes. A nossa vida ela é feita através de processo. Não existe nascimento de pessoas se o feto não passar por um processo de gravidez. Então ninguém nasce se o feto, se o embrião não passar pelo processo de gravidez. Então, sem o processo de 6, 7, 8 ou 9 meses, a vida não é gerada dentro do útero materno. E se nós formos falar do processo do espermatozoide até ele entrar no óvulo e se tornar uma pessoa, uma alma vivente, existe um processo. E a medicina e a natureza nos dizem que o processo correto é um processo de 9 meses. Então, um ser humano que nasce dentro do tempo, do processo da natureza e de Deus, seria 9 meses. Se nós formos olharmos para a lua que ilumina as nossas noites, a lua ela tem fases, a lua ela é um processo. A primeira fase da lua é conhecido como lua nova. E depois vem a lua crescente. E depois a lua dos namorados, né? A lua cheia. E por último vem a lua minguante, é que quando ela passa de aquele processo de cheia, ela vai diminuindo. Então a lua também ela tem os seus processos
de crescimento. Se nós formos falar das estações do ano, até o nosso ano passa por 4 fases: verão, outono, inverno e primavera. Se nós olharmos ao mundo que nos rodeia, ele passa por um processo. A humanidade agora está passando por um processo. Um processo talvez de se cuidar mais, um processo de não encostar em pessoas ou em coisas, um processo de só sair de casa se for necessário. Parece que Deus está permitindo que com essa pandemia nós venhamos a passar por um processo de reeducação, talvez sanitária e de higiene. O mundo está num constante processo. Se nós formos olhar as geleiras, do Polo Sul e do Polo Norte, se nós olharmos há 30, 40 anos atrás, havia muito mais gelo, porque o processo da Terra, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, ele está derretendo as geleiras no Polo Sul e Norte, e nós vemos que o processo está derretendo, o calor está derretendo as geleiras. A Terra está passando por um processo. Depois dessa pandemia, nós vemos que em muitos lugares os rios estão com as águas cristalinas. As praias ficaram com as águas límpidas, sabe por quê? Porque o homem que foi feito para dominar, ele começou a sujar a natureza. E nós vemos que também nessa pandemia, a natureza passou por um processo de reciclagem. Agora, quando eu olho para nós, o ser humano, eu vejo que existe um processo de Deus na nossa vida. Eu vejo que existe um processo que Deus faz conosco, para que nós possamos entender aonde Deus quer nos levar. Essa madrugada, quando eu estudava no meu quarto, Deus me deu uma frase, e essa frase você não vai ler em livro nenhum. E eu também, muitas vezes, eu fico analisando muito as frases de efeito que são colocadas na internet. Mas como essa frase que o Senhor colocou no meu coração cai dentro daquilo que Deus ministrou sobre o meu coração nessa manhã, eu quero iniciar essa mensagem com uma frase que o Senhor Deus colocou no meu coração, que Ele disse para mim o seguinte essa madrugada: Fabrício, o processo é um treinamento de Deus para que nós possamos no futuro administrar os projetos de Deus sobre a nossa vida. E se você está passando por um processo, saiba que é treinamento de Deus para aquilo que Deus vai colocar sobre as nossas vidas. O processo, ele pode ser doloroso, mas o processo traz crescimento. O processo pode levar tempo, mas o processo nos leva a gerar frutos. O processo muitas vezes é contra a nossa vontade, mas ele está debaixo da vontade suprema de Deus. Talvez o processo ele não nos leve a sorrir, talvez o processo nos leve a chorar. Mas Mateus capítulo 4, versículo 5 diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Talvez o processo nessa manhã esteja te levando a você chorar, mas saiba de uma coisa: quem chora aos pés do Senhor, sabe que a vitória virá. Pode não vir no nosso tempo, mas vem no tempo de Deus. E existe algo muito importante, que muitas vezes nós falhamos no processo de Deus na nossa vida. O processo passa por um grande teste, o teste do tempo. Existem homens e mulheres de Deus, que Deus lançou um propósito, uma promessa, e quando Deus começou a trabalhar sobre o processo na vida desses homens e mulheres de Deus, eles não esperaram o tempo de Deus para que o processo pudesse cumprir na vida deles. Semana passada eu ministrei sobre Abraão, nosso pai na fé. Existe uma história no livro de 2 Samuel, no capítulo 15. Talvez um dos homens mais belos que a Bíblia relata. O nome dele é Absalão, filho de Davi.
Davi teve várias mulheres e vários filhos. E a Bíblia diz que Davi teve um filho chamado Absalão e a sua irmã Tamar. E o primogênito de Davi, que era meio-irmão dos dois, se apaixonou por Tamar. E a Bíblia diz que ele violentou a sua irmã. E Absalão, como era irmão de sangue de Tamar, filho do mesmo pai e da mesma mãe, ele matou o seu irmão. E o seu pai teve que enviar ele a uma terra distante. Porém, um dia, mandaram trazer Absalão de volta a Jerusalém. E Absalão era um príncipe, filho do rei. Quando chega no capítulo 15 de 2 Samuel, a Bíblia diz que os homens vinham de vários lugares da terra de Israel para ter conferências com Davi, mas Davi era um homem que ele tinha que atender a todo mundo. Haviam filas e as pessoas ficavam nas filas esperando a sua senha. A Bíblia diz que Absalão, ele tomou 50 homens, entrou num carro dos príncipes, e ele ficou na beira do caminho onde o povo vinha para entrar no palácio. Absalão se assentou no seu carro com os seus 50 soldados, e quando ele viu o povo passando em direção ao palácio, ele chamava o povo e dizia: para onde é que vocês vão? Ele dizia: nós vamos lá porque nós queremos ter uma conferência com o rei. Só que o rei é um homem muito ocupado. A Bíblia diz que Absalão virava para o povo e dizia: olha, verdadeiramente o meu pai está muito ocupado. Mas se um dia eu tivesse condições de julgar Israel e de ser o líder do povo de Israel, esse povo nunca precisaria enfrentar fila. Eu atenderia a todos, não importa a hora do dia ou da madrugada. Absalão, ele começou a pegar atalho, porque no coração dele, ele achava que ele deveria ser o próximo rei de Israel. Absalão entendeu que se ele pegasse o atalho para sentar no trono de Israel, ele cortaria o processo. Absalão quis chegar ao propósito, mas ele não quis passar pelo processo. Absalão quis sentar no trono, mas ele não esperou o tempo de Deus sobre a vida dele. E passados-se 2 anos, a Bíblia diz que Absalão reúne homens e mulheres que estavam descontentes com o reinado de Davi, e ele se autoproclama rei em Israel. Ele usurpou o trono do pai. Absalão foi um homem que ele quis pegar o atalho dos homens e não entendeu o processo de Deus na vida dele. Sim, Absalão se tornou rei em Israel, porque Davi, que entendia o propósito e o processo de Deus, ele deixou o trono vago e foi embora para que ele não precisasse matar o seu filho. Existe uma grande diferença entre homens e mulheres que entendem o processo de Deus. O homem e mulher que entendem o processo de Deus, eles entendem que o tempo é de Deus e que a vontade é de Deus, e eles não quebram paradigmas, não quebram preceitos do Senhor. E quando eles se veem ameaçados, eles não temem, simplesmente eles esperam o Senhor agir. Mas quando homens e mulheres não entendem o processo de Deus, eles são da linhagem de Absalão. Eles tentam pegar o atalho para cumprir as suas vontades e não as vontades de Deus. Absalão, ele quebrou princípios, passou a rasteira no seu pai, derrubou o seu pai do trono. E Absalão, depois de alguns meses, se encontrou morto, pendurado numa árvore, pelos seus cabelos. Homens e mulheres que não entendem o processo e não querem esperar o tempo de Deus determinado para eles amadurecerem, acabam se matando. O nosso pai na fé, o Abraão, que semana passada eu falei sobre Abraão no Gênesis 12. Quando chega em Gênesis 16, a Bíblia diz que Deus faz uma promessa a Abraão e diz: Abraão, você terá muitos filhos. E ele vira para Deus e fala: eu só tenho um servo da minha casa, Eliezer, eu já sou velho.
Eu não tenho como gerar, minha mulher é estéril, mas Deus falou: Abraão, você vai gerar um filho, e nesse filho, todas as famílias da terra virão dele. A Bíblia diz que Abraão ouve a promessa de Deus, e ele vai conversar com a sua mulher, com a Sara, né? Abraão tinha 86 anos de idade. E quando ele vai conversar com a Sara fala: olha, nós já tentamos muitas vezes ter filhos e nós não conseguimos gerar. Mas se Deus falou, vai se cumprir. E a Bíblia diz que a Sara tinha uma empregada, uma egípcia chamada Agar. E a Sara falou para o Abraão: deita com a minha serva, e eu tenho certeza que ela vai engravidar, e você vai ter um filho. Abraão tomou uma das piores decisões que um homem tomou sobre a face da terra. A Bíblia diz que a mulher engravidou, e Abraão e Sara, eles não entenderam o processo de Deus. Eles quiseram dar o jeitinho brasileiro nas promessas de Deus e não esperaram o tempo do processo de Deus na vida deles. Abraão viveu cerca de 3.000 anos atrás. E esse simples fato de Abraão querer dar um jeito no processo de Deus, nós temos a guerra mais longa que perdura sobre a face da terra. A guerra entre os árabes e os judeus. Essa guerra foi criada pelo próprio pai deles, Abraão, que não entendeu o processo de Deus e quis dar uma ajudinha para Deus. Você que está aqui no santuário, e você que me ouve através dessa câmera, desse telefone, dessa tablet, dessa televisão, eu quero te dar um conselho. Deus não precisa da nossa ajuda. Quando nós tentarmos ajudar Deus, nós não iremos atrapalhar a Deus, nós iremos atrapalhar a nós mesmos. A Bíblia diz em Jeremias que os planos de Deus, e também a Bíblia diz em Jó 42, que os planos de Deus jamais serão frustrados. Deus não carece da minha e da tua ajuda. Mas Abraão quis ajudar a Deus. E a Bíblia diz que ele teve um filho com a escrava Ismael, que é o pai de todos os árabes, dos muçulmanos. E depois desse dia, Abraão ficou 13 anos sem ouvir Deus falar, Cleiton. Já pensou? O cara que conversava com Deus todos os dias, ele quis cortar o processo. E depois disso, Deus ficou 13 anos sem se manifestar a Abraão. Muitas vezes, quando nós queremos fazer o processo da nossa maneira, Deus se cala. Sabe por quê? Porque nós queremos trabalhar na força do nosso braço. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Quando a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, não é eu não confiar no Brian que está aqui, não. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço, que acha que ele é melhor que todos e não depende de ninguém. Abraão confiou na força do seu braço. E sabe o que aconteceu? Ficou 13 anos sem se relacionar com o Senhor. 13 anos de silêncio. 13 anos que o melhor amigo dele não batia na porta da sua casa. Abraão viveu 13 anos da sua vida com um vazio dentro dele. Sabe por quê? Porque Abraão não entendeu o tempo do processo de Deus. E ele quis ajudar Deus. Uma coisa que eu aprendo com Abraão é, sabe, Evandro, quando a gente quer ajudar Deus, nós estamos diminuindo Deus, porque nós achamos que Deus não é capaz de cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E a Bíblia diz que o Senhor não se deixa escarnecer, e Ele não dá sua glória para ninguém. Quando nós queremos dar uma forcinha para Deus, nós estamos querendo tirar a glória dEle e colocar a glória em nós. Porém, passados-se 13 anos, um dia a Bíblia diz que aparecem 3 homens de Deus, 3 anjos.
E eles vão conversar com Abraão, e a Bíblia diz que Abraão ele ficou tão ansioso, que ele passou, já matou um cabrito, foi fazer uma comida para aqueles anjos, e a Bíblia diz que no meio daquela conversa, um que era o anjo do Senhor, o Senhor Jesus, ele fala: Abraão, já fazem 13 anos, mas eu venho aqui nesse dia, Abraão, para te dizer, que a sua mulher, Sara, ela vai ter filhos. E você vai gerar um menino. E a Bíblia diz que Abraão fala com o anjo, diz: como pode? Se há 13 anos atrás, eu tinha 86 anos, agora eu tenho 99, a minha mulher tem 89, a minha mulher foi estéril a vida inteira, não tem como. Aí o anjo vira para Abraão e fala: Abraão, simplesmente entenda o processo de Deus. Porque quando você entender o processo de Deus, aquilo que é impossível se torna possível. Aquilo que parecia que não seria fácil, se torna fácil. Abraão, o que eu estou te dizendo é: entenda o que Deus quer fazer. A Bíblia diz que se passaram 9 meses, Sara dá luz a um menino e o chama de Isaque. Abraão retardou o processo durante 14 anos, porque ele não entendeu o tempo necessário para o processo de Deus. Irmãos, nós não podemos antecipar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E muitas vezes esse teste do tempo, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Absalão, ele nos tira muitas vezes do foco que é o Senhor. Quem que está aqui gosta de chocolate? Gosta de chocolate? Não gosta de chocolate? Gosta de chocolate? Alguém aqui não gosta de chocolate? Só o Gabriel. Irmãos, eu gosto de chocolate. Existem 2 alimentos na face da terra que eu gosto muito: carne vermelha e chocolate. E teve um ano que eu fiz um propósito, eu fiquei 6 meses, irmão, sem comer chocolate e carne vermelha. Irmão, parecia, Cleison, que eu tremia assim, velho. Parecia que eu era viciado mesmo. E eu gosto de chocolate amargo, não é nem meio amargo, é amargo. Muito amargo. Mas a maioria das pessoas gostam de chocolate ao leite, chocolate branco, aquele chocolate docinho, né, Duda? E aí, quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, como eu gosto muito de chocolate, eu fui estudar o processo do chocolate. E nós sabemos que o chocolate, ele vem de um fruto chamado cacau, uma fruta chamada cacau. A semente do cacau, ela é plantada, geralmente em lugares que o clima é quente. Uma árvore de cacau, Cleison, começa a dar fruto só depois de 4 anos que ela foi plantada. O chocolate que nós comemos na nossa casa, no mínimo, o fruto dele demorou 4 a 5 anos para chegar na nossa mesa. E de vez em quando, em questão de 10 minutos, né, Ashley, a gente come uma barra inteira de chocolate. E talvez, viu, foi revelação essa. E talvez, aquele processo de 10 minutos que nós demoramos para comer uma barra de chocolate, ele demorou 5 anos para chegar na nossa mesa. O processo do cacau para se transformar em chocolate é um processo de anos. No mínimo 4 anos para gerar o fruto. A árvore passa por chuva, por sol, por adubos, talvez inseticidas. Mas aí, depois de 4 anos, quando ela começa a dar os seus primeiros frutos, os frutos são colhidos, e aí existe uma casca, como uma casca de amêndoas, que ela cobre os grãos do cacau. Aí eles pegam aquela casca dura, Cleison, e eles deixam durante 8 dias aquela casca num lugar seco. Para quê? Para que os frutos de dentro possam se secar.
e aí começa a verter um líquido de dentro daquela casca, e é um processo de fermentação, que assim como acontece com a uva, vai acontecendo com o cacau, e aí depois de um processo que eles entendem que os grãos de dentro, eles estão secos, eles quebram a casca, tiram as sementes, e eles vão moer aquelas sementes. E a primeira coisa que a semente de cacau produz não é o chocolate, ela produz o licor de cacau. O primeiro produto que sai do cacau não é o chocolate, é o licor de cacau. E nesse processo que se torna líquido, aí muitas empresas que fazem chocolate, elas adicionam açúcar, leite, hoje já adicionam frutas e as demais coisas. Eu gosto de chocolate. E talvez o meu chocolate seja mais fácil de fazer, Cleison, porque eu gosto de chocolate 92% de cacau. Eu estava estudando essa mensagem nessa manhã, e nós temos um irmão aqui na igreja, que de vez em quando ele vai lá em casa. E o irmão gosta de chocolate. E eu estava com esse chocolate 92%, Evandro, em cima ali do meu granito ali que eu tenho ali em casa. E o irmão chegou lá e ele viu aquela barra de chocolate e ele falou: chocolate isso aqui, pastor? Eu falei: é, chocolate do bom. E aí, irmão, ele pegou 4 quadradinhos daquele Lindt, 92% de cacau. Só que já estava sem a capa, só estava enrolado no alumínio. Aí eu falei: você vai pegar meu chocolate? Ele falou: vou. Eu falei: só que tem um negócio. Você vai ter que colocar os 4 quadradinhos na boca, senão eu não vou deixar você comer. Ele falou: se eu comer mais, pastor, você me dá mais? Eu falei: se você comer tudo, eu dou. Ele vai me mandar mensagem aqui para mim no telefone. Ah, vai. Ele pegou os 4 tabletinhos do chocolate, ó, porque o chocolate amargo, irmãos, ele só é amargo depois que você mastiga ele. Aí ele colocou e ele começou a mastigar o chocolate. Mastigar. Estava eu, a Valéria e a esposa dele. Eu comecei a olhar ele. Irmãos, escorria lágrima dos olhos dele assim, ó. E eu falei: você vai comer tudo, você não vai jogar nada fora. Ele comeu tudo e depois tomou uma água. Sabe o que é isso, irmãos? O processo, ele até parece doce, mas existem processos que são diferentes nas nossas vidas. Você já sabe que tem frutas da estação? Alguém conhece aqui de frutas de plantação? Melancia, ela é fruta de verão. Você sabia que a melancia, ela é fruta de verão? A estação da melancia é o verão. Só que a melancia tem uma curiosidade, Fernando. Ela não é plantada no verão, ela é plantada na primavera. O processo da melancia me ensina algo, Evandro. Que eu sou plantado em uma estação, mas eu vou dar fruto em outra estação. Existe um processo, Gigi, de estações. Que não é naquela estação que eu sou plantado, que Deus está tratando comigo, que Deus está me regando, que Deus está me germinando e me adubando, é que eu vou dar o fruto, não é nessa estação. E talvez, quando a melancia está na primavera sendo plantada, ela olha para o pé de manga, Evandro, e vê que a manga, porque a manga é fruto de primavera. Ele olha e vê as árvores de manga cheias, e lá em casa, irmãos, a Valéria é doente por manga. E graças a Deus que eu não como. O dente fica tudo sujo. Talvez a melancia, ela olha para a manga e fala: como você pode dar fruto agora? E eu estou sendo plantado agora. Mas talvez a manga vira para a melancia e fala: olha, eu passei por um processo, porque eu fui plantada no outono, e eu vim dar fruto na primavera. Irmãos, nós temos que entender que existem pessoas dentro do nosso cotidiano, cristão ou não, que talvez elas vão frutificar nesse tempo, e talvez o sonho delas era comprar uma casa, e também o teu sonho seja comprar uma casa, um carro, se casar.
crescer na sua vida espiritual, e talvez você veja pessoas ao seu redor crescendo, e você fala: Deus, o Senhor esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você. O que Deus está fazendo com você é que Ele te plantou em uma estação, e essas pessoas que estão te rodeando, elas já passaram pelo processo de plantio e de adubo, e chegou a estação de elas frutificarem. O que nós temos que entender é que cada fruta, ela dá numa estação. Então não ache que Deus se esqueceu de você, muito pelo contrário. O que Deus está fazendo com você é o mesmo processo que todos os outros passaram, e agora eles estão frutificando, mas vai chegar a nossa hora também de frutificar. Morango é fruta de inverno, maçã e uva são frutas de outono, e assim como a terra tem 4 estações, e o seu fruto em cada estação. Mas existem pessoas que elas atingem um nível espiritual, que elas são como a laranja, Fábio. Laranja dá em qualquer estação. Mas laranja talvez você ache uma fruta comum, né, Cleiton? Todo lugar tem. Mas a laranja talvez seja aquelas pessoas que já amadureceram em Deus, Braia. Não importa se ela está passando luta, não importa se ela passou por um divórcio, não importa se ela não tem dinheiro, não importa nada disso. Porque o processo de Deus na vida dela já amadureceu ela. E ela consegue entender que cada processo de Deus, Deus quer exaltar, Deus quer levantar, Deus quer trabalhar para que ela venha chegar a uma maturidade espiritual. E é por isso que os frutos dão uma estação diferente, eles têm um gosto diferente. E talvez nós não entendamos o processo de Deus nas nossas vidas. Olha o que o Salomão diz em Provérbios 16, 9. O homem faz muitos planos, mas quem tem a palavra final, Cleis, continua sendo o Senhor. Sabe o que Salomão está falando? Nós podemos fazer muitos planos, Ashley, mas o dono do processo continua sendo Deus. Sabe o que Paulo diz a Timóteo lá na segunda carta, onde eu li? Ele diz: olha, um soldado não deve se embaraçar com as coisas dessa vida, porque ele tem que agradar aquele que o chamou para a guerra. Sabe o que ele está falando? É que o alvo de um soldado é obedecer às ordens daquele que alistou ele para aquele exército. O que Paulo está falando para mim e para você é que nós não podemos nos embaraçar com coisas que não nos trazem crescimento espiritual. Antes, nós devemos fazer tudo para agradar aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Isso é processo. Ele diz no versículo 5, que um atleta, ele só pode sair vencedor da competição, se ele entender o processo seletivo para ele ganhar. Vocês já viram aqui em Olimpíadas, homens e mulheres baterem recordes de natação, corrida, e aí depois de 6 meses, 1 ano, fulano de tal, medalhista de ouro na Olimpíada tal, é banido do esporte porque foi pego em doping. Você já viu isso? Usou anabolizante? Naquele momento, Cleison, parecia que o cara estava voando. Só que ele não seguiu o processo pelas leis antidopagem, e depois do exame dele foi apontado que ele não seguiu o processo. E agora aquela medalha de ouro de vencedor que ele ganhou é retirada dele. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Falou: Timóteo, respeite o processo. Sabe por quê? Porque no primeiro momento parece bom eu viver na prostituição, usar droga. No primeiro momento é bom eu me envolver com pornografia. No primeiro momento até é bom olhar para as outras mulheres que não sejam a minha esposa. Ou melhor, eu enganar as pessoas que eu trabalho e fazer um dinheiro fácil, sem trabalhar. Parece muito bom, Timóteo, mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que não segue os processos da competição, quando ele chegar lá no final, o seu prêmio vai ser tirado. Aí nós caímos naquele versículo: naquele dia, muitos chegarão perante o Senhor e diz: Senhor, eu expulsei demônios no teu nome, eu levantei paralíticos no teu nome. Jesus vai virar para eles e dizer: eu não vos conheço. O processo é esse.
Escute, ser famoso não é ter os nossos nomes enrolados nas redes sociais, ou no YouTube, Snapchat, Facebook, Instagram. Escute, sucessos, ter fama, não é tantos likes ou tantos seguidores nas redes sociais. Ter sucesso naquele dia, ouvir Jesus dizendo: vinde para o meu reino, que está preparado antes da fundação do mundo. Sucesso não é ser conhecido nessa terra, fama não é ser conhecido nessa terra. Ser famoso é naquele dia Jesus te chamar pelo teu nome e dizer: eu estava te esperando por toda a eternidade. Eu conversava com o apóstolo Luizinho ontem à noite, com a pastora Lu. E nós estávamos conversando e eu senti de lançar uma palavra sobre a vida deles. E o Senhor me deu aquela palavra e eu disse para eles: olha, a Bíblia diz que é melhor ter o bom nome do que as muitas riquezas. Eu conversava com o pastor Luiz e com a pastora Lu ontem. E eles voltaram ao culto presencial em São Paulo. E ele disse que ele estava pregando na igreja. Evandro, você conhece bem a sua terra, Osasco. E de repente ele está pregando na igreja, claro, com distanciamento social. E de repente entra um homem e senta no fundo da igreja. E quando vai acabando o culto, ele diz que um diácono, um obreiro vem e fala: pastor, o prefeito da cidade veio assistir o culto aqui. E ele continuou pregando. E no final o prefeito da cidade foi conversar com ele e falou: olha, pastor Luiz, eu tenho vários assessores cristãos. E eu entendi que chegou um tempo de eu buscar a Deus. E eu perguntei aqui na cidade se existia uma igreja séria e um pastor sério que não fazia a obra por dinheiro e também não ia se promover em cima do meu nome. E foi unanimidade, todos os meus assessores cristãos dizendo: vai na igreja Secap Osasco, porque lá você vai encontrar uma igreja séria e um homem de Deus. Sabe o que é isso? Vocês aqui conhecem o apóstolo Luiz e a pastora Lu. É um casal que entendeu o processo. E hoje eles estão colhendo frutos. Porque a Bíblia diz que Deus nos chamou para abençoar as autoridades do lugar onde nós vivemos. Homem e mulher de Deus que entende o processo. Que ele não pega o atalho. Ele vai frutificar, irmão. Nós temos que entender que o processo é de Deus na nossa vida. Eu ministrei para os jovens aqui na sexta-feira, na nossa volta dos cultos aos jovens, eu falei sobre o tangedor. E muita gente acha que o tangedor é aquele cara que toca o violão, toca o instrumento de corda, mas na realidade não é. O tangedor é aquele que quando ele entra no ambiente, ele transforma o ambiente. Amém, jovens? O tangedor não precisa ser um instrumento, ele tocar no instrumento, ele simplesmente precisa ser um instrumento tocado por Deus. E nesse capítulo de 2 Reis, capítulo 3 que eu li, a Bíblia diz que quando procuraram um profeta, falaram: tem Eliseu aqui. Mas qual a virtude de Eliseu? A Bíblia diz: Eliseu era aquele que lavava os pés do profeta Elias. Escute, isso chama-se processo. Quando eles vão chamar o profeta Eliseu para profetizar, eles não dizem que Eliseu era um grande profeta, Evandro. Eles dizem que Eliseu era o menino que lavava os pés do profeta Elias. Aí quando a gente vai ver a história de Eliseu, Braia, nós dizemos: nossa, Eliseu tinha porção dobrada do Espírito de Elias. E aí a gente manifesta e fala: eu quero porção dobrada do Espírito de Deus sobre mim. Elias fez 7 grandes milagres, e Eliseu fez 14. Então quando nós olhamos a história de Eliseu, Cleison, nós vemos só para os frutos de Eliseu. Ele teve porção dobrada, fez o dobro de milagres, ele fez tanta coisa, ele fez mais coisa que o seu professor. Só que muitas vezes nós não paramos para entender o processo. Elias já era um profeta velho, Cleison. E sabe o que Eliseu fazia quando Elias era velho? Eliseu chegava nos lugares, ele ia no poço. Se não houvesse poço na casa, ele ia no centro da cidade, na pracinha da cidade, tirar água. E aí Elias estava com os pés cheios de barro e de poeira, todo suado do deserto. Aí sabe o que Eliseu chegava e fazia? Pegava a cabeça de Elias, dava um banho em Elias já velhinho. Lavava os pés, cheio de lama de Elias, do pó
das estradas de Jerusalém. Aí quando nós olhamos a história de Eliseu, Fábio, é muito fácil falar, porção dobrada do espírito de Elias. Só que o processo de Eliseu não começou com porção dobrada. O processo de Eliseu começou com ele lavando os pés do profeta. Nós queremos muitas vezes as luzes, mas para que esse culto aconteça, você só me vê, mas existem várias pessoas aqui atrás dessa câmera, que elas vieram aqui para que esse culto pudesse chegar na sua casa, e o galardão delas é muito maior que o meu, porque elas estão trabalhando sem ter o rostinho dela na câmera, e sem o nome dela ser mencionado aqui, e a Bíblia diz que o galardão dessas pessoas será muito maior que o meu. Isso é processo. Processo é entender que para mim ser um profeta, com a porção dobrada, eu passo pelo processo de lavar os pés dos outros. Mas é difícil, né, Cleis? Eu vou lavar o pé dos outros para chegar onde Deus me prometeu? Está de brincadeira, né, Senhor? Gênesis 37 conta a história de José. A Bíblia diz que José teve 2 sonhos, que 11 feixes se prostravam perante o feixe dele, e depois 11 estrelas, o sol e a lua se prostravam perante ele. E a Bíblia diz que quando José fala esse sonho, o pai dele fala: você está louco, menino? Cheirou alguma coisa? Fumou alguma coisa? Está usando um produto muito forte? Como eu e a sua mãe vamos nos prostrar perante você? Mas a Bíblia diz que o pai dele guardou aquilo no seu coração. Deus deu 2 sonhos para José, que ele seria honrado, e ele seria uma autoridade, e até o seu pai e a sua mãe entrariam debaixo da sua autoridade. E aí, Deus ensinou José qual seria a história e qual seria o propósito. Mas sabe o que é homem Deus, Evandro? É que Deus não revelou o processo. Deus revelou que ele seria um homem muito famoso, mas Deus não revelou o processo. Sabe por quê? Porque se Deus revelar o processo, Kevin, sabe o que a gente vai fazer? A gente não vai querer, a gente fala: não, Senhor, vai doer demais esse negócio aí. Que? Vai doer, eu não quero não. Eu prefiro não ser uma pessoa famosa porque vai doer. Eu prefiro não ser uma pessoa de expressão porque vai doer. Eu não quero não, essa vida que eu estou aqui está confortável. Deus revelou a José o propósito, mas não revelou o processo. E a Bíblia diz que um dia José está indo atrás dos seus irmãos, os irmãos pegam ele, arrancam a roupa dele, jogam ele no meio de uma valeta, de uma cisterna no deserto. E aí vendem ele como escravo para o Egito, um menino de 17 anos. E aí, nós não entendemos nada. Porque Deus revelou que ele seria grande. Mas agora ele foi vendido como escravos, foi longe da casa do seu pai e longe dos seus irmãos, e traído pelos seus irmãos. Existem processos na nossa vida que nós vamos passar por um período de traição. E talvez nós não gostemos muito, mas isso faz parte do processo de Deus. Você fala: mas Deus quer me ver sofrer? Não, Deus não quer te ver sofrer, Deus quer te ver crescer. Agora um menino de 17 anos, escravo, sem falar o idioma, chega lá no Egito e vai para o mercado agora de escravos, fica lá seminu, e as pessoas passam e vão comprar ele como você compra um sorvete na sorveteria, ou como você compra um chiclete no Walmart. Um objeto, Brian, já pensou? Você tem 17? Um menino da tua idade. E aí de repente passa um homem e vê e fala: me dá esse menino hebreu aí. E a Bíblia diz que ele fica no Egito sem falar a língua, trabalhando de escravo na casa de Potifar. Só que Potifar falou: opa, tudo que esse menino coloca a mão, o negócio aqui prospera, muda. O processo de Deus, ainda que nós não entendamos, em terra estranha e em situação adversa, revela o caráter de Deus na nossa vida. Está difícil? Pode estar difícil para nós, mas eu tenho certeza que se nós cumprirmos o processo, as pessoas verão Deus em nós. E a Bíblia diz que Potifar falou: esse menino tem Deus, porque aonde ele toca o negócio vira ouro.
Ele deixou de ser escravo? Não. Deixou de sofrer? Não. Mas continua honrando no processo de Deus. E a Bíblia diz que um dia a mulher do Potifar acha ele bonito, quer levar ele para a cama, e ele não se deita com a mulher, sai correndo, e a Bíblia diz que ela acusa ele de tentar violentar ela. Lá vai o Josézinho de novo, para a cadeia, apanha. O processo de José, talvez, depois de Jó, seja o processo mais doloroso da Bíblia. O processo de José não foi um processo fácil, foi um processo de traição, de falsa acusação, e a Bíblia diz que ele fica preso agora. Agora ele vai para a penitenciária principal da cidade. Você já viu aquele filme, uma série chamada Carandiru? Parecido com aquilo. Os Estados Unidos tem Guantánamo, né, onde coloca os presos mais perigosos que eles consideram. José está ali, irmão, sem cometer crime nenhum. Aí quando José chegava, Fernando, para o povo, ele falava: olha, eu sou um jovem hebreu, eu fui traído pelos meus irmãos, e eu fui vendido da casa do meu pai, eu estou aqui porque eu não cometi falta nenhuma. Como se isso justificasse ele, Fernando. Vou contar uma história para vocês aqui, eu vou dar um conselho para vocês. Contar a sua história sofrida não vai mudar o processo de Deus na sua vida. Muita gente conta o seu testemunho sofrido, não é para edificar os outros. E isso é válido, quando nós testemunhamos aquilo que Deus fez, é válido. Eu amo testemunho, porque testemunho edifica a nossa fé. Mas o testemunho não pode nos autopromover, entendeu, Cleiton? O nosso testemunho, Fábio, só pode promover o nome do Senhor na nossa vida. Mas José não entendeu. Ele contava a história dele para o povo ter pena dele. Aí ele ficou preso lá um tempão. Mas a Bíblia diz que ele era um camarada que tinha Deus na vida dele. Aí quando ele colocou lá a mão na cadeia, a Bíblia diz que o carcereiro deu a chave, falou: José, você vai tomar conta da cadeia. Aí a Bíblia diz que 2 homens têm sonho, ele revela os sonhos. E ele fala para um daqueles camaradas: quando você voltar para o palácio, se lembra de mim, fala para Faraó quem eu sou. E a Bíblia diz que se passaram 2 anos e meio e ninguém se lembrou de José. Porém um dia, Deus fez Faraó sonhar, para cumprir o processo na vida de José. Eu quero profetizar nessa manhã, que Deus fará pessoas, instituições e empresas sonharem com você, para abençoar a sua vida. Eu estou lançando nessa manhã uma palavra profética desse púlpito, você que está me vendo desse lado aí. Eu quero profetizar sobre esta situação. O mundo está em crise, mas a igreja está em Cristo. A Bíblia diz que no pior período no deserto, Isaac plantou, e ele colheu 100 vezes cada semente que ele plantou. Deus fez Faraó sonhar. Existem processos nossos na justiça, que talvez o advogado falou: não tem mais jeito. Aí quando você amanhece, Deus entrou na causa e bateu o martelo ao seu favor, e você fala: é milagre. Talvez existem enfermidades que o médico falou: não tem mais jeito, ele não vai passar dessa noite. Quando amanhece, a pessoa está de pé, curada, porque Deus entrou na situação. Eu quero profetizar sobre a nossa vida nessa hora, que chegou o tempo de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que o camarada falou: ó Faraó, você não tem ninguém para interpretar o sonho? Ele disse: não. Tem um rapaz lá na cadeia que interpretou o meu sonho e aconteceu. Manda chamar o rapaz. A Bíblia diz que eles banharam José, fizeram a barba do José. E aí o Faraó está sentado no seu trono.
E aí mando chamar José. De vez em quando eu fico comparando a história de José com a nossa, irmãos. Né? Nem todos que nós conhecemos, mas alguns irmãos que nós conhecemos, dessa igreja ou de outra igreja, muitas vezes chegam nos Estados Unidos, imigrante legal, não fala a língua. E de repente o presidente dos Estados Unidos manda chamar você, Cleis, para você resolver o problema da nação. Ninguém entende nada. Mas o Deus que estava no início do processo é o mesmo Deus que não te contou qual seria o processo, mas Ele te revelou o sonho aonde você iria chegar. Está lá o Zezinho na frente do trono do rei do Egito. E tudo o que ele fala, assim aconteceu no sonho do rei do Egito. Aí o rei do Egito olha para ele e fala: por um acaso nós acharíamos um homem que tem o Espírito de Deus para governar essa terra como esse jovem? Deus ensinou José a governar as ovelhas da casa do seu pai. Depois, Cleis, José subiu de cargo. Ele começou a administrar a casa de Potifar no Egito. E depois, ele começou a administrar a maior penitenciária do Egito. José teve fases, teve processos na vida dele. José não caiu no trono do Egito de paraquedas. Deus foi treinando ele na casa do seu pai, na casa de Potifar e na penitenciária. E a Bíblia diz que quando ele se entrou no trono do Egito, ele foi chamado de Sefanate Peneia, que quer dizer Salvador do mundo. José entendeu o processo. Ele resolveu o problema do mundo. Ele resolveu a fome que estava matando todo mundo. Sabe por quê? Porque José não quis pegar um atalho. Ele entendeu o processo de Deus na vida dele. Irmãos, eu tenho 16 quase histórias para contar aqui que está na minha Bíblia. E quando eu estava estudando essa mensagem, eu fiquei com vontade de fazer uma série, mensagens sequenciais sobre isso. Eu tenho vários personagens aqui que eu anotei assim na minha Bíblia. Mas pode vir, Júnior. São processos, irmãos, que nós muitas vezes não vamos entender, mas é necessário. Sabe aquele trabalho que você fez, voltou lá, fez e refez, e não tem nada para você fazer, mas toda vez você tem que voltar lá, e o trabalho está bom? É processo. Sabe aquela pessoa que muitas vezes você encontra com ela, mas você sabe que de vez em quando ela te analisa, talvez ela fale de você, talvez ela até não goste de você. Não adianta você querer chutar ela para longe, porque faz parte do processo de Deus. Deus não está moldando ela, Deus está usando ela para moldar a mim e a você, o nosso caráter em Cristo. Então, irmão, não crebe o princípio, não pegue atalho. Você só vai passar de fase quando você vencer essa batalha. Não adianta a gente querer correr do processo. Absalão correu do processo, se entrou no trono, chegou. Pela própria força dele, ele chegou no objetivo. Mas ficou alguns meses, depois ficou morto. Segundo Reis, capítulo 5, fala a história de Naamã, um dos maiores exércitos da Síria, o general. A Bíblia diz que ele era leproso. Quando ele vai buscar cura lá em Israel, a Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele chegou lá na casa do profeta Eliseu, Eliseu nem saiu para ver ele, falou: ó, Geazi, manda esse camarada mergulhar no rio Jordão 7 vezes e ele vai ser curado. A Bíblia diz que o Eliseu, ele saiu brabo, Duda, da casa do profeta. O Naamã saiu brabo da casa de Eliseu. E ele falou: esse profeta está achando que eu sou o quê?
Eu sou o general do maior exército do mundo. Eu não vou mergulhar coisa nenhuma. Talvez ele não esteja vendo as condecorações aqui que estão, ó. Eu venci várias batalhas, eu tenho patentes. Eu sou grande na terra. Talvez muitos de nós sejamos grandes na terra, mas o pior de tudo é que o céu não conhece o nosso nome. Steve Jobs foi um grande na terra, mas aonde ele está? Será se ele subiu aos céus? Existem homens que foram grandes na terra, mas o nome deles nunca foi ecoado no céu. O que Eliseu queria mostrar a Naamã é que ele ia ser curado, mas ele tinha que passar por um processo. Na minha terra tem rios cristalinos. Eu não vou mergulhar nesse rio sujo. O segredo da história de Naamã, Braia, é esse. Nós podemos até mergulhar num rio sujo, mas Deus jamais vai permitir que a sujeira do rio nos contamine. Naamã tira toda a sua roupa, e agora aquele maior exército da terra vê aquele homem general vitorioso, todo leproso. E talvez muitos olhavam para ele e dizer: o corpo dele está todo podre. Ele é famoso, mas o corpo dele está cheirando mal. Processo. O segredinho é: Deus nunca vai fazer através de você, Fábio, o que Ele ainda não fez em você. Entendeu, Ashley? Deus não vai usar você para fazer na vida das outras pessoas, se Ele não fizer em você primeiro. O processo de Deus é esse. Ele não vai fazer através de você aquilo que Ele não fez ainda em você. Eu não posso falar de transformação se eu não fui transformado. Existem comidas que eu não gosto. Eu não sou chegado em frutos do mar. Eu já provei todos os frutos do mar? Não provei. Alguns eu provei e eu não gostei. Mas eu só posso dizer se é bom se eu provar, porque é uma concepção minha que não é boa. E é isso que Deus está mostrando para você e para mim. Hebreus 4,16 diz o seguinte: chegai-vos junto ao trono da graça, para que no tempo da oportunidade dos céus, vocês alcançarão misericórdia. Eu quero falar para você nessa manhã que talvez o processo esteja sendo dolorido. Mas a boa notícia é que você vai sair dessa. Porque Deus vai te tirar dessa. Naamã mergulha. E depois do 7º mergulho, a Bíblia diz que quando ele sai das águas, a sua pele é como a pele de um nenê recém-nascido. Talvez hoje seja o dia de nós mergulharmos aonde Deus nos mandou, para que possa haver uma regeneração, uma purificação e uma transformação na nossa vida. Não aborte o processo de Deus. Não aborte aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Eu sinto nessa manhã que tem pessoas passando por processos que elas não entendem. Escute. Deus não nos chamou para entender, porque José não entendeu o processo. Deus nos chamou
para sonhar como José sonhou. Deus nos chamou para que o propósito dele seja cumprido nas nossas vidas. Irmãos, eu tinha tanta coisa para falar que você não tem ideia, a hora correu. Eu queria falar sobre os 20 anos de Jacó em terra estranha. Eu queria falar sobre alguns personagens da Bíblia que passaram histórias como a minha e como a sua. Mas parece que a vitória não vinha. Ana passou por um processo de humilhação, ela era estéril. Mas um dia o Senhor cumpriu o desejo do coração de Ana, e ela não foi só mãe de Samuel, a Bíblia diz que ela foi mãe de 5 mais. O processo muitas vezes ele deixa cicatriz. Mas se nós temos cicatriz no nosso corpo, ela simboliza que nós passamos por uma ferida e nós vencemos. Você que está aqui no santuário, eu vou pedir que você se coloque de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa manhã. E o mais importante de tudo isso é que o processo gera o caráter de Deus em nós. O processo, ele gera a intimidade de Deus em nós. Vem aqui, Vá, na frente aqui. Dá a mão para ela, fazendo favor. Talvez você esteja na câmera e você não vai entender nada. Existem processos que nós passamos na nossa vida, que muitas vezes eles geram feridas lá dentro. E nós buscamos resposta e nós não encontramos. Porque nós não entendemos. Não filma ela, Kevin. Nós não entendemos como chegou a esse ponto. E aí muitas vezes parece que nós plantamos fruto, mas a gente só colhe dor. E quando eu olho para você nessa manhã, eu vejo como se fosse um ponto de interrogação sobre a sua cabeça, perguntando: Senhor, eu não estou entendendo, o meu propósito não era esse, e eu não sei como eu cheguei nessa situação. Existem processos que nós não dominamos, mas saiba de uma coisa: essa estrada que você está caminhando, Deus está usando ela para se revelar para você, dizer que Deus continua te amando. E existe uma obra de restauração no seu interior e nos seus sonhos. Nesse momento, talvez essa palavra não faça sentido sobre os planos futuros. Talvez ela faça sentido sobre a dor que você está passando agora. Mas o Senhor revela no meu coração que você vai vencer a situação. E você vai sair da situação uma mulher fortalecida. O caráter de Deus está sendo criado no seu interior. Perguntas sem respostas que você faz e você não entende nada, o Senhor vai responder para você. Não vai ser o homem, não vai ser um amigo ou uma amiga, não, vai ser o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele tem visto todo o sofrimento da sua alma. A palavra que o Senhor me deu nessa manhã, quando eu estava entrando aqui, foi Romanos 8:35. E eu não entendi nada, mas agora eu estou entendendo. Deus diz o seguinte em Romanos 8:35: quem nos separará do amor de Deus? A altura? A profundidade? A largura? A extensão? Os sofrimentos?
o futuro, o presente, o passado, anjos no céu, demônios no inferno ou homens na terra. E ele diz: nada nos separará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E aí vem um versículo que todos nós amamos. Escute, o que Deus está falando é que profundidade, sofrimento, inveja, traição faz parte do processo. Mas, aí vem um versículo que eu amo ele, provavelmente todos nós amamos. Em todas essas coisas, qual coisas? Na traição, na inveja, na dor, Deus diz, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu entrava nessa manhã, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu tenho convicção que essa palavra é para você. Toda essa situação que você está passando, a resposta de Deus é: em todas essas coisas, Deus te fará mais que vencedora, em Cristo Jesus, nosso Senhor. São fases, processo é treinamento, para o grande projeto que Deus tem na sua vida, nessa manhã. Senhor, irmãos, Deus continua sendo Deus. Talvez você esteja aí na sua casa, talvez você esteja aí, mas Deus não parou de falar, Deus não parou de agir. E eu quero que nessa manhã, você ore comigo com toda a fé, entendendo que o processo faz parte daquilo que Deus tem na sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você nessa manhã.